Jornal Regional. Entrevista. Termina hoje, sexta-feira, 30 de maio, o prazo para fazer a declaração do imposto de renda. Ao todo, mais de 857 mil declarações são esperadas aqui na região e pelo menos 712 mil já foram entregues. Quem perder o prazo de declaração deve pagar uma multa que varia de 165% até 20% do valor do imposto devido. Conosco ao vivo para trazer mais detalhes, o delegado do Conselho Regional de Contabilidade, José Luiz Nunes, grande parceiro do Jornal Regional. Zé Luiz, bom dia para você. Oi, bom dia a todos. Hoje, o último dia da entrega do imposto de renda. Famoso último dia para quem deixa para a última hora. Até às 23 horas e 59 minutos dá tempo. Então, nós temos a tarde inteira, a noite inteira. Lembrando que ontem foram entregues mais de 3 milhões de declarações à noite. Né? Agora nós estamos apenas com 7 milhões faltando. Ou seja, de cada 4 contribuintes, um está devendo. Sempre deixa para a última hora, né? Mas é isso que a gente vem orientar, o Zé Luiz, porque aqueles que ainda não entregaram essa declaração, prazo terminando hoje, quem ainda não enviou, existe alguma dica para não ser prejudicado? É melhor mandar incompleto do que deixar de mandar, né? Mandar incompleto é uma forma de se livrar da multa, né? Mas não podemos esquecer que assim que tiver a documentação, ela não tem prazo para entregar uma retificadora, mas você não pode abandoná-la também. E quando a gente fala de entregar em incompleto, uma dica bastante importante é você olhar no teu imposto de renda do ano passado qual foi a modalidade que você entregou, porque nós temos a forma de completa e a simplificada, né, que são tributações diferentes. A gente chama atenção porque, de repente, eu entrego só para me livrar da multa, mas o meu imposto de renda ele é mais benéfico da forma completa. Se eu entregar na simplificada, o ano, amanhã, já acaba o imposto de renda, já é outro exercício. E eu não posso mudar a forma de entrega. Eu consigo fazer uma retificadora desde que ela obedeça a forma primária que eu entreguei. Então, a gente pensa em dar uma olhadinha no ano passado, qual foi a modalidade entregada da mesma forma. Então, a alternativa para quem ainda não entregou, às vezes está com pressa, também não vai conseguir juntar toda a documentação, acabou deixando para a última hora. É melhor entregar incompleta do que deixar de entregar, porque se deixar de entregar, a multa é certa, né? A multa é certa, R$ 165 no mínimo, ou 20% do valor devido, né? Mesmo que você tenha uma restituição, a Receita Federal provavelmente é o modus operandi dela agora, ela pagar a tua restituição e já debitar a multa. Então a gente já pode ficar ciente com isso. E uma forma também de, se você entregar ela o mais perto do correto possível, é você usar a forma pré-preenchida. Sim. Né? Então você já deixa ela quase que prontinha, bem mastigada ali, já tem uma noção do que vai acontecer. Canal aberto para você participar aqui conosco. Tem alguma dúvida sobre imposto de renda, sobre restituição? Hoje, por exemplo, já sai o primeiro lote de restituições. Já saiu, né? Já saiu. Por volta das 10 horas saiu esse primeiro lote. 99750-1814 é o telefone do nosso WhatsApp, da nossa redação. 3104-4426. Faça sua pergunta aqui para o Zé Luiz para a gente, né, tentar ajudar você. Zé Luiz, existem pessoas que mesmo abaixo de algum limite precisam declarar imposto de renda? A nossa obrigação na entrega de imposto de renda, ela começa com o rendimento tributável, né? A regra 01 ali, que é de 33.800 no ano, recebido no ano, dá mais ou menos 2.570 no mês. Abaixo disso, ela aparentemente está isenta, porém há algumas outras regras. Por exemplo, se eu tiver venda de imóvel no ano de 2024, acima de R$400 mil, eu já passo a ser obrigado a fazer eu chamo de GCAP, o ganho de capital, e agora fazer a declaração. Investimentos no exterior, seja de que valor for, eu também estou obrigado a fazer a declaração. Nós estamos vendo hoje muitas modalidades, né, desses bancos virtuais fazendo investimentos em bolsa de valores. Então a gente já passa a ser obrigado também. Eu posso ter R$100, tá? Mas a obrigatoriedade já cabe a mim. E interessante também para os pequenos agricultores, né? Quem tem a agrofamiliar, os rendimentos acima de R$164 mil no ano, já passa a ser obrigatório também a fazer essa entrega de declaração.
muito provavelmente não há que se pagar imposto de renda agora, mas é só a obrigação. E aí volta no que nós acabamos de falar. A gente não vai pagar a declaração, né, restituição ou pagar a própria declaração, mas vai pagar uma multa se não entrega. Com certeza a gente tem que tentar se livrar dessa multa. Agora, algumas pessoas, inclusive eu, todo ano restituía imposto de renda. Esse ano eu vou pagar para o governo, para a Receita, cerca de R$90. Por que às vezes aconteceu isso? Explica pra gente. Houve uma tendência, isso a gente sentiu esse ano, né? As pessoas que recebiam um valor perto ali até R$1.000 mais ou menos, a gente sentiu essa diferença, que esse ano elas começaram a pagar ou ter uma restituição muito, muito menor, né? A alíquota do imposto de renda, lembra que o governo, em abril do ano passado, ele mudou aquela tabela do imposto de renda, né? Então, deu um desconto de, eu acho que de R$560, mais ou menos. Você não vê no teu lerite, né? Ele deixa de vir no teu lerite. Mas a soma daquilo tudo agora, né, ele passa a ser tributável quando você vai fazer o imposto de renda. Você recebe o informe de rendimento, por isso que é bom ter essa noção, pedir o informe de rendimento da fonte pagadora, né, para você ver se está na obrigatoriedade. E muitas vezes você está na obrigatoriedade, o valor retido na fonte é baixo, tá? Não passa ali de R$200, vamos dizer assim, mas você cai onde você precisa fazer o pagamento para o imposto de renda, é o complementar. Então isso houve uma tendência nisso. Muita gente teve que pagar, inclusive vence hoje, o boleto está lá esperando, né? Ele tem QR Code, pode pagar. Tem QR Code agora, Pix. Tem tudo quanto é forma de pagar, a gente não se livra. Não. Né? Zé Luiz, investimentos, eles precisam ser declarados também? Sim, todo tipo de investimento, principalmente seus rendimentos, ele precisa ser declarado. Como a gente estava falando aqui, hoje temos inúmeros tipos de investimentos, bancos virtuais, né? Essas aplicações, elas precisam ser colocadas, porque ele é um aumento de patrimônio, né? Você tem um valor guardado, aplicado em determinado banco, então ele precisa ser mostrado para a Receita Federal. Investimentos no exterior, a gente precisa pedir os informes de rendimento. Há uma dificuldade, a gente acompanha pelo escritório lá, das pessoas terem acesso na forma de rendimento de bolsa de valores, por exemplo, porque não é ela que faz, ela pede uma ajuda, né, para os investidores das agências, e eles que fazem os investimentos. Então, quando você recebe lá uma lista com inúmeros códigos de bolsa de valores. Existe um facilitador, que é um aplicativo, um site chama B3, B de barriga 3. Ele pega todos os investimentos de todas as suas contas, da sua carteira possíveis, esteja ela no Brasil, esteja ela em qualquer parte do país. Então essa dica é bastante importante. Entre no aplicativo, no site chama B3, você vai colocar o seu CPF, criar uma senha e automaticamente ele já puxa para você todos os investimentos que você possui. Tá certo. 11h32, a gente segue conversando com o José Luiz Nunes, delegado aí do Conselho Regional de Contabilidade, esclarecendo as nossas dúvidas. Se você ainda tem dúvidas sobre restituição, declaração do imposto de renda, canal aberto para você, nosso WhatsApp 12 997 50 18 14, telefone da nossa redação 3104 4426. A nossa equipe está pronta para te atender. O José Luiz Nunes também tirar a sua dúvida. Estamos de volta com o Jornal Regional, 11h39. Seguimos no bate-papo com o José Luiz Nunes, ele que é delegado do Conselho Regional de Contabilidade. Hoje, o último dia para entrega do imposto de renda. Se você tem alguma dúvida, mande para a gente no nosso WhatsApp 12 997 50 18 14, telefone da nossa redação 3104 4426. Zé Luiz, e venda de veículos ou imóveis, como é que funciona também no caso de financiamento ou de veículo ou de imóvel também? É preciso ter tudo declarado? Exatamente. Na declaração de imposto de renda eu tenho dois campos lá, o de bens e direitos, é onde eu lanço a aquisição de um bem novo, um ativo novo, né, seja uma casa, um terreno, um carro, eu lanço a compra, né, a aquisição dele ali. Caso ele esteja financiado, tem outra aba que chama de dívidas e ônus, e lá eu coloco como que eu adquiri esse bem.
qual o valor do financiamento, a quantidade de parcelas, qual é o banco credor, as parcelas que foram pagas em 2024, né, e as parcelas que faltam a vencer, o total dela, que é a minha posição em 31 de dezembro de 2024. É importante, veículos, por exemplo, a gente ter notas fiscais. Uhum. As notas fiscais, ela contempla ali todas as informações possíveis que são exigidas na declaração de imposto de renda, como a dia da aquisição, o valor da nota fiscal, que tem que ser o mesmo, e principalmente de quem você comprou, né? Se é pessoa física, se é pessoa jurídica, né? Porque essa outra pessoa também está declarando, a gente entende que ela também está declarando no dela. Então, para que as informações se cruzem, eu preciso estar bem explicado isso. E quando vende o carro, também precisa declarar, avisar alguma coisa? Exatamente, uma boa pergunta, que a gente não tem essa cultura, né, de fazer a apuração de ganho de capital no momento da venda. Só que a Receita agora está cobrando isso, porque teve uma tendência da pandemia para cá de que os veículos usados têm uma valorização muito maior, né? Então chega inclusive a dar lucro. O que é esse lucro? É o valor que eu tenho na compra da venda do carro, né? Acabamos de falar no caso da nota fiscal, o recibo, e o valor que eu estou vendendo agora. Esses valores normalmente são diferentes. Então, existe uma obrigatoriedade, chama de GCAP, ganho de capital. É um aplicativo da Receita Federal que nós estamos obrigados, não é facultativo, estamos obrigados a fazer no momento da venda daquele bem. Então, eu jogo os valores, como acabamos de falar, faço a apuração. Se deu lucro, a gente paga o da DARF no mês seguinte, não agora no imposto de renda. Dar um exemplo: se eu vendi um carro, um bem, em março de 2024, significa que em 31 de maio de 2024 eu já tinha que ter pago isso, mesmo que eu abata agora. Tá? Então não é agora que você faz essa apuração, você já tem que adiantar isso. Porque se a gente esquecer, como tá acontecendo, quando eu fizer essa apuração nesse momento da declaração, que é hoje, por exemplo, o último dia, se eu vendi em maio de 2024, a Receita vai me cobrar multa e juros de um ano. Ele vencia em maio de 2024, eu vou pagar em maio de 2025, dá um ano de multa e juros. Então, tomar um pouco de cuidado com isso. E quem tem direito à restituição, Zé Luiz, também como é que funciona a fila de liberação? Hoje, por exemplo, já é o primeiro lote, algumas pessoas são aí contempladas, essa inclusive também é a dúvida do nosso ouvinte, aqui da cidade de Aparecida. Ele está querendo saber sobre essa questão. Eu só não recordo aqui o nome dele, eu vou pegar aqui. Na nossa equipe já mandou pra gente. O seu José Carlos, ele mora na Santa Rita, em Aparecida, e pergunta quem são os beneficiários desse primeiro lote. O governo segue aí algumas prioridades, né? Temos uma regra nisso, uma tabela. O primeiro lote são para os idosos acima de 80 anos. Esses têm prioridade, que vai acontecer hoje já. A segunda são os idosos de 65 anos até 80, a segunda. O terceiro lote das pessoas doentes, deficientes, né? O quarto lote, ele já vem com quem tem atividade de professores, magistério, os professores. Depois vem a gente, né? Aí vem o resto do povo. Quem entrega primeiro, né? Quem tem preferência via entrega, Pix, que recebe primeiro, né? E quem entrega primeiro, além a preferência via Pix. Né? Se eu colocar o Pix lá, lembrando que o Pix, ele tem que ser a chave CPF. Não existe... a Receita não aceita outra chave. Não aceita outra chave. E-mail, nem telefone. Tanto é que ela nem pede qual é a sua chave. A hora que você clicar ali, que se você tem um Pix, ela já vai procurar. Subentende-se que você tem CPF. Né? Nós já vimos também alguém clicar ali, imaginando que a Receita vai imaginar qual a chave dele, e ela vai procurar para fazer o depósito. A chave é um e-mail, por exemplo. Ela não faz o depósito. Esse dinheiro fica parado, ela transfere para o Banco do Brasil, ele vai ficar parado e você vai ter que ir até a agência, vai ter uma dor de cabeça, ir até a agência do Banco do Brasil, pedir a liberação, tá? Então, por causa do erro do Pix, tá? Então, só quem tem chave CPF. É complicado. E tem aí a gente sabe, toda uma sequência, cada mês libera um novo lote, né? Cada mês libera um novo lote. Então hoje é o primeiro, final de junho, é sempre no final do mês, né? Sempre no final do mês. Hoje acontece tudo, né? Hoje acontece o final do imposto de renda,
a final da declaração do imposto de renda, a final da declaração do MEI também. Pois é, o MEI também, microempreendedor precisa declarar imposto hoje, MEI né? é hoje também. Tem orientação específica para o MEI? Sim, né, do MEI. Quando a gente fala em declaração do MEI de imposto de renda, né, o nome correto não é isso, né? O nome correto é a declaração de faturamento Sim. do MEI. Então você faz tudo que você teve de faturamento no MEI, não é o que você tirou de nota, tá? Muito cuidado com isso, porque o MEI não é obrigado a emitir nota para a pessoa física, no entanto, ele tem que declarar o real valor, né? Então, uma forma da Receita cruzar essas informações eu vendo, por exemplo, no Pix, no cartão do MEI, e está entrando esse dinheiro no banco. Como eu não tiro nota, o microempreendedor, ele imagina que ele pode chegar agora na declaração, lançar só os valores que ele tirou de nota. E não. São tudo lá, pega o extrato, tira o extrato do banco, quem não fez ainda, soma lá mês a mês e entrega na declaração. E a famosa malha fina? Qual é o risco de cair na malha fina, Zé Luiz? Hoje está muito... As informações estão sendo cruzadas em tempo real, né? Então, a gente tentar omitir qualquer informação da Receita Federal quase impossível. Buscar a malha. Então é perigoso porque quando eu faço eu estava conversando agora há pouco aqui, as vendas de bens hoje, o próprio cartório, ele já informa para a Receita Federal que aquela venda, aquela transação, aquela compra e venda já foi feita do CPF de quem vendeu para o CPF de quem comprou. Uhum. E se você usar o seu certificado digital ou a conta Gov agora para fazer o pré-preenchida, por isso que o pré-preenchida é interessante, ele já aparece ali uma informação do cartório, ele não fala de valores, mas já aparece lá que o cartório informou que tal CPF vendeu para outro CPF. Então não há que se falar e esconder, né? Ele só fica colocando ali, ele só fica esperando você colocar o valor dessa transação para ele apurar se houve lucro ou não. Então, tentar omitir isso é ruim, porque se eu tiver um imposto a restituir, imagina só, perde, se eu tiver, né? Imposto a restituir, primeiro que ele vai ficar na malha até que eu arrume. E eu só vou conseguir movimentar isso a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Então tem que esperar o ano que vem. Durante o 2025. Agora eu não consigo mexer. A Receita pede para eu criar um dossiê e mandar. Ela só vai me atender a partir de 1º de janeiro. Então é muito tempo, esse dinheiro fica parado, então às vezes não vale a pena. Com certeza. 11h48, José Luiz Nunes, delegado do Conselho Regional de Contabilidade, muito obrigado pela sua participação conosco, sempre trazendo essas orientações. Deixa o seu contato também. Hoje é o último dia, mas às vezes alguém precisa de um socorro, de uma orientação de última hora, né? Até às 23h59 dá tempo, né? A gente está no fone 31335565 em Guaratinguetá, chamada Rua da Sabap ali, sim, né? Então, qualquer dificuldade, pode ligar para a gente, né? De repente não dá tempo da gente atender hoje, porque lá hoje fecha às 17 horas, mas a gente já pode ajudar a fazer a antecipação dessa declaração, a entrega dessa declaração, e na segunda-feira a gente faz já começa a fazer a retificação de forma correta, tá bom? Para não cair na multa, porque a multa é doída, né? A multa é doída, no mínimo R$165. Se for 20% do imposto, mais doída ainda. Se for 20% do imposto devido, pois aí fica forte. Não compensa, é melhor mandar pela metade do que perder o prazo de hoje. Luiz, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Um bom final de semana para todos.